Olá, meus amigos, eu sou Rafael Santana e estou aqui mais uma vez no canal Livro na Veia para conversarmos sobre mais uma leitura que eu fiz da autora Freida McFadden. Desta vez eu li o livro As Sete Chaves. Vamos conversar um pouquinho e dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma comparação para eu colocar na minha cabeça, de uma vez por todas, qual objetivo a Freida McFadden tem com os seus livros. Que tipo de autora ela quer ser? Porque eu acho que o que tem me deixado desgostoso com as leituras da Freida McFadden é que eu ainda não compreendi que autora ela quer ser. E aí eu espero uma coisa dela, mas o que ela quer me oferecer é outra. E aí não se encaixa, entendeu? A conexão não rola. E aí eu não sei se eu que tô querendo demais dela ou se ela que não tá querendo entregar demais pra mim. Vou fazer uma comparação, usar umas figuras de linguagem, trazer algumas questões assim que vão deixar claro para mim, definitivamente, e também para você, quem é a Freida McFadden. Quem a Freida McFadden quer ser como autora, no meu ponto de vista. Depois a gente fala sobre a história. Na verdade, primeiro eu vou falar sobre a história, depois eu falo sobre a maneira como eu estou enxergando a autora, e depois eu falo sobre os defeitos do livro. Mas vamos lá, vamos à história primeiro de As Sete Chaves. Deixa eu pegar ali o livro de volta. A história desse livro é muito básica. Todos os livros da Freida McFadden têm histórias bem simples, tramas bem, sabe, tipo receita de bolo. 5 ingredientes e pronto. Farinha, açúcar, fermento, leite, ovos, manteiga. Então são 6. Aqui a gente vai acompanhar a história, e aí eu não vou contar muitos detalhes do livro nessa pequena apresentação. Na parte final do vídeo, em que eu vou contar coisas que eu não gostei da história, aí sim eu trago um ou outro spoiler. Vai ser uma parte voltada para quem já leu o livro, ou para quem não vai ler o livro e não se importa de saber o que vai acontecer na história. Nessa apresentação aqui, eu vou dar só o mínimo da trama de As Sete Chaves. Pois bem, aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, uma mulher chamada Nora Nirling, mas que por um certo motivo assim bem bombástico, vai mudar o seu nome para Nora Davis. Aos 11 anos de idade, a Nora denunciou o seu pai para a polícia porque ela descobriu, e isso não é spoiler, tá, gente? Isso está na sinopse, tá bom? E logo no início do livro a gente já sabe disso. Ela descobriu que o seu pai, um homem chamado Aaron, era um psicopata. Era uma espécie de Jeff Dahmer, uma espécie de... Qual é aquele que matava mulheres? Esqueci o nome dele. Ted Bundy. Era uma mistura de Ted Bundy com o Jeff Dahmer, porque ele assassinava as suas vítimas na sua casa. Ele tinha um espaço lá na casa dele, o porão da casa dele, que para a esposa dele e para a Nora era a sua oficina. Um lugar onde ele criava móveis e ficava trancado lá, enfornado lá, montando móveis. Mas, na verdade, ele raptava jovens com um perfil bem específico, com 25 anos de idade, mulheres bonitas, brancas, com olhos azuis e cabelos negros. Ele raptava moças com esse perfil, levava para o seu porão, ficava ali por um tempo com ela, e depois que ele cortava, sabe, as mãozinhas e guardava para si, de recordação. E quando a Nora descobre isso, ela fica atordoada por um tempo, tal, várias coisas acontecem na sua pré-adolescência ali, né? Até que chega o ponto em que ela denuncia o pai. O pai então vai para a cadeia, pega a prisão perpétua, a mãe abalada com toda essa descoberta, com toda essa situação, e não fica muito explícito se a mãe era cúmplice ou não, se ela sabia de alguma coisa ou desconfiava de alguma coisa ou não, mas a mãe dela, que eu nem lembro o nome, porque foi citado bem pouco, assim, nos flashbacks, o nome da mãe dela. A mãe dela, sabe, se desviveu. E aí a Nora foi morar com a avó, se não me engano, a avó materna, e a partir daí seguiu a vida. Trocou de nome e fez questão de esconder para tudo e todos que ela era filha desse homem, desse psicopata terrível. Os anos se passaram, ela se tornou uma médica, uma cirurgiã, muito respeitada e muito habilidosa naquilo que faz. E ela tem uma clínica com o seu sócio, um homem garanhão, tal, galinha, chamado Philip. E para eles trabalham uma mulher chamada Sheila,
que eu não lembro agora se ela era apenas uma secretária, se era enfermeira, porque tem duas personagens, tem a Sheila e tem a Harper. A Harper eu lembro que é secretária, né, ela que marca as consultas e tal. Agora, a Sheila eu não lembro exatamente qual era a função dela ali, se era só uma parte administrativa também, ou se ela também atuava ali nas cirurgias, se era enfermeira ou não. Porque depois que eu terminei essa leitura lá na minha viagem também, de 4 dias lá por Saquarema. Depois que eu terminei essa leitura, eu já comecei outras duas, então é claro que eu já esqueci esses detalhezinhos assim, né? Tipo, o que que fulano fazia. Porque se o autor não expõe muito uma certa coisa no livro, a gente esquece mesmo. Eu esqueci o nome da mãe, da Nora, esqueci qual era a função específica da Sheila. Eu sei que a Sheila trabalha lá, no consultório. Agora, o que ela faz especificamente eu já não lembro. Mas o que importa, porque a Sheila é uma coadjuvante ali, né? Acho que nem coadjuvante, é uma figurante, porque a Sheila não tem importância nenhuma na história mesmo. A Harper é uma jovem que tem todos os perfis, todo o perfil físico que o pai da Nora escolhia, selecionava nas suas vítimas. E aí o livro deixa a entender que pode acontecer aí de a Harper ser uma futura vítima. Por quê? Porque jovens que foram consultadas, que foram operadas, que passaram por cirurgias nas mãos da doutora Nora, estão desaparecendo e morrendo. Da mesmíssima forma que as vítimas do pai da Nora, eu tô gravando e eu não coloquei na função não perturbe no celular. E tem alguém, minha mãe, mandando um monte de figurinha, uma atrás da outra. E toda hora aparece uma notificação ali descendo. Mas vamos em frente. Estão surgindo novas vítimas, mulheres, que têm essa relação com a Nora, foram pacientes dela e que estão morrendo, estão sendo assassinadas da mesma forma que as vítimas do pai da Nora foram no passado. E aí é claro que a polícia vai desconfiar da Nora, vai achar que ela talvez tenha alguma ligação com isso, porque o pai dela está preso. Então quem estaria fazendo novos crimes da mesmíssima forma que ele? Que pessoa seria mais propícia para isso, senão a filha dele? Mas a Nora vai achar isso um absurdo, porque ela tem trauma daquela vida, daquela infância, das lembranças. Ela, por exemplo, não pode sentir cheiro de lavanda de jeito nenhum, que já dá vontade de botar tudo pra fora. Porque o pai dela, para disfarçar o cheiro de podridão lá no porão, usava lavanda, tacava lavanda pra tudo que é lado. E ela ficou com esse cheiro, essa lembrança, ela atrela o cheiro da lavanda às lembranças do que ela descobriu que o pai fazia. Então ela não suporta o cheiro de lavanda. Tudo dá a entender de que a Nora não está fazendo esses crimes, não está cometendo esses assassinatos. E que talvez outras pessoas que estejam no arredor da vida dela estejam fazendo isso. E, de alguma forma, estão tentando incriminá-la. A gente vai ter outros personagens aqui nessa história. Eu falei do Philip, né? Falei. Temos também o Brad, que é um ex-namorado da Nora, que atualmente trabalha num bar. Virou ali meio que uma espécie de barman nesse bar. E a Nora é meio bebum, né? Ela toma uma bebida específica ali, acho que é Old Fashioned. E ela acaba reencontrando ele nesse bar, no seu bar preferido, e né, rola aí um tchan-tchan novamente entre eles. E eu vou encerrar essa apresentação do livro por aqui. Não vou dizer mais nada, para que eu acabe não entregando nenhum spoiler para vocês, tá bom? Vamos agora, vou deixar o livro aqui, tá? Depois eu pego ele de volta. Vamos agora a minha reflexão que eu tive recentemente sobre quem a Freida McFadden quer ser como autora. Quando pego um livro para ler, eu tenho algumas expectativas prévias. Isso é para qualquer leitura, não é para uma leitura específica. Ah, aquele livro específico eu vou ter tais expectativas. Não, isso eu tenho, essas expectativas prévias eu tenho para qualquer leitura que eu fizer. Que expectativas prévias são essas? Que o livro seja bem escrito, que ele tenha uma trama interessante e personagens interessantes, já que a trama está diretamente atrelada aos personagens. A trama pode ser incrível, mas se os personagens forem chatos, a trama fica ruim também. Que o desenrolar dessa história seja envolvente, seja conduzido de uma forma que me cative, que me prenda, e que o final seja satisfatório. Faça sentido, né, em primeiro lugar, e que dê uma conclusão bacana para a trama.
Isso é o mínimo que eu espero de um livro, de qualquer livro que eu pegar para ler. Pode ser um livro infanto-juvenil, pode ser um livro clássico, pode ser um suspense, né? Pode ser o que for, a obra que for. Esses ingredientes, né? Essas características são o mínimo que eu espero em uma leitura. E quando você lê muito de um determinado gênero, você acaba identificando várias coisas que estão atreladas àquele gênero. Você percebe os clichês do gênero, você percebe estruturas que os autores usam para montar a sua trama, você percebe perfis também de personagens. Um personagem que é um detetive amargurado, com um passado nebuloso, e tá Alessia latindo sempre na hora que eu gravo. Sempre. Ela não se conforma em não participar dos vídeos aqui do canal. Tem também a questão das reviravoltas, né? Tem autores que colocam reviravolta só no final, tem autores que colocam reviravoltas ao longo de todo o livro. Tem também a questão dos cliffhangers, né? Que é como é chamado o gancho que tem no final de um capítulo, para que você já pule logo para a próxima página e continue a leitura. Tem livros que têm capítulos longos, tem livros que têm capítulos curtos. Tem gente que acha que livros com capítulos curtos faz você avançar mais rápido na leitura. Nem sempre, tá? Tem alguns exemplos de livros com capítulos curtos em que nada acontecia. Eram vários capítulos curtos em que nada acontecia. Então, dava a impressão de que você não tá avançando na trama. E esse é um deles, tá? E aí, gente, eu fiquei me perguntando, assim, né? Que tipo de autor, que tipo de escrita, de trama eu gosto mais? Eu já sei, já tenho dentro de mim uma definição de que tipo de escrita, que tipo de narrativa, de trama, de plots eu gosto mais. Que perfis de personagens também, de finais eu gosto mais, de reviravoltas. Também existem vários tipos de reviravoltas e existem algumas específicas que eu prefiro mais. E aí eu fiquei pensando, será que as minhas expectativas estão influenciando na maneira como eu critico um livro? Como eu enxergo uma leitura ou um autor? Pode ser que sim. A sua bagagem e aquilo que você tem na sua mente de o que você considera ser bom vai definir, vai dar um norte, uma bússola para a opinião que você vai ter de uma determinada coisa. Tem gosto para tudo e cada um vai ter uma opinião diferente sobre um determinado, né, produto audiovisual ou literário que vai ter uma história, uma trama. E eu meio que tenho já, principalmente quando eu leio vários livros da mesma pessoa, do mesmo autor ou autora, eu meio que crio uma imagem daquela pessoa. Eu crio um perfil daquela pessoa. Eu já tenho um perfil da Agatha Christie, um perfil do Stephen King, já tenho um perfil do John Boyne, desses autores que eu já li, sei lá, pelo menos uns 3, 4 livros dele. E depois de muita resistência, eu finalmente montei um perfil da Freida McFadden. E a partir do momento que eu tenho agora certeza de quem é a Freida McFadden como autora, isso levando em conta a minha análise, tá? Cada um pode enxergar de uma forma diferente. Porque cada um tem um gosto diferente também. A partir do momento que eu já defini quem é a personagem Freida McFadden, aí eu agora tenho como dar um embasamento melhor nas minhas opiniões a respeito dos livros dela. E reduzir as minhas expectativas para as leituras dos livros dela. Então, para definir aqui, né, para vocês, exemplificar para vocês, quem eu enxergo como sendo a autora Freida McFadden, eu vou usar 2 exemplos. Chapolin e João Kleber. Vamos lá, vou explicar. Recentemente, Chaves e Chapolin voltou a estar em tudo que é lugar, né? Voltou a passar no SBT, voltou a passar no Multishow, na Globoplay, tá na Netflix, tá no Prime Video, tá em todos os lugares. E é óbvio que, como fã de Chaves e Chapolin, né? Me diverti ao longo de toda a minha vida assistindo esses 2 programas. Eu voltei a assistir, agora que estava disponível no Prime Video. Eu assisti vários episódios do Chaves, do Chapolin, mas vamos falar especificamente do Chapolin. Foi através do Chapolin que eu lá, criança, né, o Rafael ali de 6, 7, 8 anos de idade, passou a gostar de reviravoltas, passou a entender o que é uma reviravolta. Claro que, conforme eu fui crescendo e experimentando outras coisas, livros, séries, filmes, animes, eu passei a meio que elevar o nível, né, do meu gosto. Uma reviravolta tal já não é tão emocionante, tão incrível, né, como a reviravolta Y, X, Z, que eu vi num filme tal, no programa tal, na série tal. Conforme você vai tendo contato com coisas melhores, você vai
reduzindo a sua opinião, né, positiva sobre as piores que você antigamente, né, por ter menos bagagem, você achava que era incrível. Você tem o discernimento para perceber que aquilo dali é muito melhor do que aquele outro. E eu espero que vocês, como leitores, tenham esse discernimento também. De definir quem é realmente muito bom e quem é mais ou menos. Quem está entregando algo digno de aplausos e quem está só entregando um entretenimento cujo objetivo é só gerar dinheiro. Só deixar a autora ou autor milionário. E a pessoa não está errada com isso. Se tem leitor que consome esse tipo de livro, tem gente que só lê livros assim, né, nesse perfil, nessa pegada. Então, por que não escrever para essas pessoas? Não entregar a essas pessoas o que elas querem? Agora, é complicado quando alguém que consome livros assim e acha livros assim incríveis ficam chateadas, magoadas, revoltadas quando esses livros assim são criticados. A gente tem que saber criar uma régua, né, para medir as coisas com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de senso crítico. Chapolin é um programa que tem várias reviravoltas. Todo episódio de Chapolin, por mais idiota que seja, por mais bobo que seja, por mais pastelão que seja, vai ter uma reviravolta. Só que nem sempre a reviravolta vai ser satisfatória, né? Nem sempre o desenrolar da história vai ter uma conexão bacana com a reviravolta do final. E às vezes a sua expectativa durante aquele episódio era uma e quando você vai ver a reviravolta do desfecho é outra. Em alguns casos, quando a gente vai teorizando algo durante uma leitura, vou trazer aqui os livros, né? Durante uma leitura, leitor de suspense cria teorias. Se você é leitor de suspense e não cria teorias, você tá lendo errado. Durante uma leitura, você vai imaginando 1000 possibilidades para o desfecho daquela história, para a explicação de um determinado mistério, de o que vai vir a seguir. Você vai imaginando coisas, criando coisas. E é muito frustrante quando aquilo que a gente imagina faz mais sentido do que aquilo que o autor decidiu fazer na sua história. E aí, eu lembro do João Kleber. O João Kleber tinha um programa na Rede TV, muitos anos atrás. Por muitos anos, na casa dos meus pais, só teve TV aberta. Depois, assim, de muito tempo que a gente passou a ter um Sky, né? E aí, a gente assistia a conteúdos mais, né, agradáveis, mais úteis, mais edificantes. Mas por muito tempo, a gente só tinha novela da Globo, jornal, né, pra assistir. E a gente gostava lá em casa de ver as pegadinhas do João Kleber. Então a gente via o programa dele desde o início para ver o momento em que as pegadinhas iriam aparecer no programa. E ele sempre trazia um caso, alguma história assim mirabolante, né, sensacionalista, e ficava o programa inteiro cozinhando em banho-maria aquela história. E nunca trazia a explicação final. E às vezes quando trazia a explicação final, ele ficava para. Pra manter o suspense por mais tempo. Eu lembro que teve um negócio lá que ele ia mostrar um problema no estômago. Era uma imagem do estômago com uns tumores, algumas coisas assim e tal. E ele ficou aquele mistério. O que causa esse problema? O que é isso? Vamos falar no nosso programa, tal, não sei o quê. E aí, no final das contas, o que causava aquele problema no estômago era mastigar chiclete. Não sei se é verdade, tá, gente? Mas ele disse, teve um especialista e tudo lá, dizendo que se mastigar chiclete, você vai criar aquele problema no seu estômago. E se você já está com aquele problema, você tem que tomar suco de batata para resolver aquilo. E aí eu fiquei pensando, gente, será que isso é verdade? Não sei. E aí, quando ele ficava ali, o programa inteiro cozinhando um certo assunto, e no final trazia o assunto, né? Era frustrante, porque era uma coisa assim, absurda. Ele, um pouco depois, teve um programa que ele trazia convidados e o convidado sempre tinha uma revelação para fazer para alguém. Ou o namorado, ou o marido, ou o irmão, ou a mãe, né? E quando a pessoa fazia a revelação, primeiro ficava ali 1 hora, às vezes 2, a pessoa naquele suspense. O que fulana vai falar para Beltrana? E quando vinha a revelação, era uma coisa assim que dava vontade de rir. Quem não lembra até hoje, né? Porque virou meme. Da mulher que tinha um segredo, assim, muito grande pra contar pro marido e tal. E o segredo era alguma coisa assim de hambúrguer, que ela era viciada em hambúrguer, que ela comia hambúrguer sem ele saber, não sei o que. Era alguma coisa assim.
E a mulher era desse tamanho, né? Então, assim, como imaginar que ela não comesse coisas gordurosas e tal, às escondidas? É claro que ela comeria. Mas foi um absurdo você ficar 1 hora vendo o programa esperando que a mulher vai dizer uma coisa bombástica pro marido e no final a coisa bombástica é que ela é viciada em hambúrguer. A Frida McFadden, dona Frida McFadden, tem disso. Ela é uma mistura de Chapolin com João Kleber. E eu acredito que ela tem consciência disso. E que ela escreve dessa forma, de forma intencional. De ser uma coisa, assim, absurda, uma coisa surreal, uma coisa que bobo é quem está levando a sério. Porque conforme você vai lendo a história, as histórias que ela escreve e tal, você fica preso. Você fica querendo, assim, curioso em entender para onde aquilo vai te levar. Que significado, que sentido que aquilo vai ter. É a mesma coisa do programa do João Kleber. É a mesma coisa do episódio do Chapolin. Você fica ali, né? É uma coisa que você já sabe que no final vai ser absurdo, mas mesmo assim você quer, né, tirar a prova. E aí você fica naquilo, né? Virando página, virando página, virando página. E quando chega a hora do ápice da história, o ápice é tão broxante. Às vezes é absurdo, às vezes não faz o menor sentido, às vezes parece que a autora criou a história em 2 dias, não deixou a ideia maturar o suficiente para que ela de fato tivesse uma ideia boa, consistente. Às vezes parece que ela ri da nossa cara quando escreve o final dos seus livros. Eu acho que ela fica pensando assim, deixa eu ver qual a expressão que a pessoa vai fazer quando descobrir o que eu estou escondendo nessa trama. Porque, gente, tem umas revelações, umas reviravoltas da Frida que, no meu ponto de vista, são tão... Assim, são tão... Eu não tô querendo usar um termo pejorativo. São tão fora do normal quanto as reviravoltas do programa do João Kleber. Quanto as reviravoltas do Chapolin. E é muito ruim, tá? No meu ponto de vista, cada pessoa pensa de uma forma. Mas eu, Rafael Santana, penso da seguinte forma. É péssimo quando uma história de suspense, na qual você até fica preso na trama, na leitura, e vai criando várias possibilidades na sua cabeça durante a leitura. É triste quando as possibilidades que um leitor tem sobre uma obra são melhores, fazem mais sentido do que aquilo que o escritor ou escritora escolheu para o seu livro, decidiu colocar no seu livro. E essa experiência negativa com as leituras da Frida McFadden tem se tornado algo corriqueiro. Esse daqui eu acho que foi o 7º livro dela que eu li. Deixa eu recapitular. Eu li A Empregada, li A Empregada 2, né, O Segredo da Empregada, li Nunca Minta, que um monte de gente enaltece esse livro e eu não entendo por quê. Nunca Minta, A Professora, que tem uma das justificativas para o plot twist, uma das mais ridículas, né? Vou enterrar alguém com folha e não com terra, né? Para justificar que a pessoa não morreu enterrada viva, né? Então vamos lá. A Empregada 2, A Professora, Nunca Minta, A Contadora, Até o Último de Nós, que também para mim foi péssimo, e esse daqui. Então essa foi a 7ª leitura que eu fiz da Frida. E de 7 livros, só 2 para mim foram bons. Um, que é o Nunca Minta, ainda teve até um certo ponto, né? Ainda foi bom até um certo ponto, depois desandou totalmente o final. E os demais foram muito ruins. Até O Último de Nós é horrível. A Professora é... Assim, também tem uma outra coisa ali que até um certo ponto foi bom, mas O Segredo da Empregada também deixa muito a desejar. Então, assim, eu fico pensando se eu que tô querendo muito, esperando muito da autora e dos livros dela, se o erro tá em mim ou se tá nela. Se ela de fato escreve livros meia boca, na minha opinião são meia boca, ou se eu que tô esperando demais dos livros dela. Se o erro tá em mim, em criar expectativas com uma leitura da Frida McFadden. E aí eu parei para refletir a respeito disso, conforme eu fui lendo esse livro, e aí eu pensei, os livros têm sim muitos defeitos. Tem muitos defeitos. Não é só coisa da minha cabeça. Os livros têm muitas inconsistências, muita coisa que tornam eles medianos para baixo. Mas talvez
a questão, assim, das reviravoltas, da construção da trama e tal, já são características de todos os livros, e a Frida está escrevendo livros assim de forma intencional. Ela decidiu que vai escrever livros com uma trama bem simples, com meia dúzia de personagens só, mini acontecimentos ao longo de todo o livro, que vão mantendo você ali, como capítulos de uma novela. E aqui eu lembrei também de Malhação, que Malhação, sempre antes do intervalo, tinha um acontecimento ali, um gancho meio, né, envolvente e tal. E quando voltava do intervalo, aquele gancho era uma bobagem. Ou seja, tinha uma quebra completa de expectativa. Uma queda, assim, de energia na história. E aqui, por exemplo, aconteceu isso várias vezes ao longo do livro. Tem vários momentos ao longo do livro em que parece que vai acontecer alguma coisa envolvente, impactante, assim, chocante na história, e quando aquilo vem, é um banho de água fria. Então, refleti a respeito e já decidi. Já decidi que a Frida, ela escreve da maneira mais fácil para ela, ou seja, usa uma escrita simples, com uma trama também muito simples, com poucos personagens, com o intuito de ela conseguir escrever de forma mais fácil e por isso lançar muitos livros todos os anos, e também de ela conseguir pegar aqueles leitores, né, mais corriqueiros, digamos assim. E escrevendo livros assim, né, com uma escrita simples, ágil, poucos personagens, uma trama também fácil de entender, ela consegue pegar um público muito amplo. Ela consegue agradar a muita gente que ou lê muito pouco ou não é tão exigente naquilo que lê. Se contenta com um arroz e feijão básico ali e não fica esperando um bife, não fica esperando uma batata frita, uma salada, né? Não fica esperando uma Coca-Cola para acompanhar a sua refeição. Só o arroz e o feijão para esse leitor já tá bom. Aí quando o leitor é um pouco mais exigente, ele se frustra. Nesse livro aqui, especificamente, teve muitas inconsistências ao longo da história. Teve algumas coisinhas até que me irritaram mesmo, assim, de fato. Porque não é nem só a questão do plot twist mais importante da trama, que envolve ali, né, uma pessoinha que já estava presente na história e que se revela, né, revela quem ela é de fato e tal. Tem um certo parentesco com uma outra pessoa aqui. Eu não vou tentar não dar spoilers, tá? Mas tô dando, mas não de forma explícita. E tem também um passado e um desejo de vingança contra uma certa pessoa, porque essa pessoa fez uma coisa que destruiu a vida dela. E, né? Se você tem tanto ódio de alguém, você não vai matar outras pessoas para se vingar daquela pessoa que você odeia. Se você é um projeto de psicopata, né? E você quer se vingar de alguém, você pega e mata aquela pessoa e pronto, acabou, encerrou o assunto. Não precisa que outras pessoas sofram para que você se vingue de outra pessoa. Eu nunca vi nenhum caso real de um psicopata que matava outras pessoas para se vingar de alguém. E essa pessoa tá ali livre, leve e solta. Ah, mas a pessoa que é o psicopata, né? Ou a psicopata da história, está fazendo tal coisa para se vingar e ela quer que a pessoa de quem ela vai se vingar tenha o mesmo destino daquela pessoa que ela está meio que tentando trazer justiça para aquela pessoa. Pra mim não fez sentido. E aqui vem um spoiler da história, tá? Se você já leu o livro, beleza. Se você não se importa em saber esse detalhe, tudo bem também. Se você não vai ler o livro e quer saber o que eu vou falar aqui, tudo bem também. A Harper é a psicopata da história. É a pessoa que tá se vingando da Nora. Porque a Nora causou a prisão do pai dela, causou a morte da mãe dela. A mãe dela estava grávida de 5 meses e ninguém sabia. Quando houve o Sui, né, a mãe se... E aí teve um parto ali de emergência, a irmã, que a Nora não fazia ideia que tinha, sobreviveu, foi criada no orfanato tal, que teve uma vida horrível e virou psicopata por isso. Porque ela teve uma vida horrível. E aí ela, quando descobriu quem eram os pais dela, descobriu que o pai dela foi um grande psicopata, que matava mulheres iguaizinhas a ela, o que ela decidiu fazer? Na verdade, não iguais, né? Porque ela usava lente de contato, né? Mas tudo bem. O que ela decidiu fazer? Ela se tornou uma cópia do pai. Decidiu se inspirar no pai. E fazer exatamente o que o pai fazia para se vingar da irmã que causou a prisão do pai.
e a vida horrível que ela teve. Eu ainda preferia que a Harper se tornasse uma vítima que a Nora teria que salvar do que ela ser a psicopata. Eu ainda preferiria que o Brad, que foi uma possibilidade ali de ser o psicopata, fosse de fato o psicopata, ou que existisse uma pessoa aleatória no universo que não tivesse nenhuma ligação com a Nora, com a mãe dela ou tal, nenhum parentesco, e que simplesmente tivesse se inspirado no pai dela. Como teve, por exemplo, em O Homem Sussurro. O psicopata que está agindo em O Homem Sussurro não é o mesmo que cometeu os crimes no passado. É uma outra pessoa que se inspirou naquele psicopata. E lá fez total sentido, um livro maravilhoso, um suspense maravilhoso, O Homem Sussurro. Agora aqui, a Frida quis, porque ela tem essa necessidade, as reviravoltas dela têm que ser muito mirabolantes. Como são as reviravoltas do João Kleber e do Chapolin. Então, ela tem essa necessidade de que a reviravolta dela tem que ser muito rocambolesca, tem que ser uma coisa assim, completamente absurda, tal. Ela fica muito preocupada com aquela coisa de colocar algo que ninguém imaginou. E nisso de colocar algo que ninguém imaginou, às vezes ninguém imaginou porque é uma coisa que não faz sentido. Às vezes o leitor não imaginou porque seria a pior escolha para a história. Aí o autor vai fazer aquela escolha? Até se a Nora fosse de fato uma psicopata, se ela estivesse mesmo fazendo aqueles crimes e acabasse colocando a culpa em outra pessoa, pra mim o livro seria melhor. Teria sido melhor. Por quê? Porque ela poderia, por exemplo, ter uma outra identidade, ou por causa do trauma dela tal, ela poderia ter criado uma outra persona, ou ela poderia ser um narrador dissimulado, um narrador que mente pro leitor, porque ela é acusada, eu até anotei aqui os capítulos, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Pra trazer os exemplos de problemas que temos aqui na história, não só uma questão assim de gosto, né? Não gostei do final, não gostei de quem era o vilão e tal, mas problemas na trama mesmo, na escrita, tá? Tem várias partes no livro que a Nora meio que tem amnésia. Ela não lembra de por que a polícia teria a pista tal que está atrelada a ela. Tem um negócio ali de uma caneca que ela fica muito assim: nossa, a minha caneca estava na casa da fulana que sumiu e que depois foi encontrada morta. Gente, se você tem certeza que alguém plantou uma pista falsa na cena de um crime para te incriminar, o mínimo que você vai fazer é se indignar. Se a polícia sugere isso pra você na sua cara, você não vai ficar com medo do policial. Você vai: não, que isso, não fui eu. Como que pode? Alguém tá tentando incriminar. E vai sugerir pra polícia possíveis suspeitos. Ela tem certeza que é a caneca que ela usa na clínica, que sumiu. Esse é só um exemplo, tá? Então, com certeza foi alguém da clínica. Alguém que sabia que aquela caneca era dela, alguém que vê ela usando aquela caneca, que plantou aquela caneca na cena do crime. Então, só com essa pista já está óbvio que era alguém que trabalhava com ela na clínica, ou talvez algum paciente dela, que talvez tenha visto ela com aquela caneca, que está cometendo aqueles crimes. E aí você está sendo acusado de algo, e você tem certeza que não foi você que fez aquilo, né? Porque ela parece que tem amnésia. Parece que ela tem hora que não tem certeza se ela pode ter cometido o crime. E isso pra mim foi um... sabe? Porque ela vive bebendo, né? Então, talvez ela né? No... tenha ficado fora de si, talvez ela seja sonâmbula, talvez ela tenha outra personalidade, não sabe. Um transtorno dissociativo ali e tal, não sei. Mas, no mínimo, ela teria que ter desconfiado de alguém da clínica. Em nenhum momento ela deixa explícito na história que ela desconfiava de alguém da clínica. Tanto que foi uma surpresa pra ela quando
ela viu lá, né, a cena do Philip amarrado lá, com as mãos, né, cortadas, e a bonita lá, a Harper, fazendo tudo aquilo. Ela imaginava que a Harper ia virar a próxima vítima e a Harper era quem estava criando as vítimas. Como que ela não desconfiou antes de ninguém? Só tem 3 pessoas que trabalham com ela, assim, todo santo dia, né, na clínica. A Sheila, a Harper e o Philip. E ela confiava nos 3. Quem, então, que botou aquela caneca na casa da pessoa, na cena do crime, né? Da pessoa que sumiu? Quem teria sido, então? Aí aqui, né, tem o capítulo 30. Deixa eu ver aqui. Esse capítulo 30, no caso, é o capítulo em que a Nora vai com a sua advogada, a Patrícia, para falar com o detetive, né, com o investigador, que é o investigador Barber. Enquanto ele vai fazendo as perguntas e tal, jogando verdes, né, ela fica com uns pensamentos assim que parece que ela é muito idiota, parece que ela tem problema na cabeça. Por exemplo, aqui, né, ela encontrou, teve uma cena antes desse capítulo que ela encontrou sangue no porão dela. Então, assim, ela já deveria ter ficado desesperada. Ficou, de certo modo, né? Porque ela depois vai querer colocar câmera de segurança na casa e tal. Mas, gente, está ficando óbvio que alguém está tentando te incriminar. A pessoa teve coragem, teve audácia de entrar na sua casa e deixar sangue no seu porão para que, se a polícia tivesse entrado na sua casa e tivesse encontrado aquele sangue lá, você ia ser levado para cadeia, né? Naquele mesmo instante. E aí, a advogada pergunta pra ela, né? A menos que exista alguma coisa que não saibamos. Pergunta não, afirma. Ou alguma coisa que eu não saiba. Aí ela fala, acho que não. A Nora. E aí depois ela pensa, não posso contar a ela sobre o sangue no meu porão. Toda vez que as palavras me sobem aos lábios, ouço dentro da minha cabeça como elas vão soar no mundo real. Como se eu fosse culpada. Sangue não aparece por magia. E além do mais, Barber não sabe disso. Barber é o investigador. E no que depender de mim, jamais vai saber. Gente, estão tentando te incriminar e você vai guardar isso em segredo. Você não vai contar pra polícia, porque você tá com medo de ser presa. Mas você não vai falar pra ninguém, nem pra sua advogada, que tem alguém tentando te incriminar? Você vai continuar vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo? Esperando o quê? Se a pessoa tem coragem de entrar na sua casa pra deixar sangue no porão da sua casa pra te incriminar, ela vai ter coragem de fazer isso com você. E não tem lógica pra mim a Harper querer se vingar da Nora e, em vez de acabar logo com ela, já que a Harper é uma psicopata, não, eu vou ficar aqui jogando com ela. Vou aqui ficar fazendo uma chantagem emocional, um terror psicológico primeiro, né? Ah, gente. Essa enrolação que tem, toda essa questão da Harper ficar fazendo esse terror psicológico com a Nora ao longo do livro só existe na trama por 2 motivos. Para que a gente desconfie da Nora durante a leitura, porque a Nora vai agir dessa forma o tempo todo, vai esconder tudo da polícia. E aí de 2 uma, ou ela é muito burra, ou ela tá escondendo alguma coisa do leitor. Ela tem culpa no cartório. E no final ela não tem culpa no cartório, então ela era burra mesmo. Porque ela fica com os pensamentos assim que dá a entender que ela não. Meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Meu Deus, estão tentando acabar com minha vida, mas eu não posso falar nada pra ninguém. Porque senão a polícia vai achar que sou eu que tô fazendo essas coisas. Tá. E você vai deixar a pessoa que tá tentando te destruir agir, né? Deixa ela ir fazendo, tal. Uma hora ela vai se cansar. Você não vai tomar nenhuma providência. No mínimo você mesmo, né? Já que você não quer envolver a polícia no meio porque você tá com medo que sobre pra você, no mínimo você vai ter que ir atrás da pessoa. No mínimo você vai ter que, né, sei lá, contratar um detetive ou tentar montar uma armadilha. E fica óbvio que é alguém que tem convívio com ela, que é alguém que conhece ela, que tem acesso à vida dela. Se só tem meia dúzia de pessoas com quem ela convive sempre, é óbvio que é uma daquelas pessoas. Aí você não vai investigar essas pessoas? Não vai tentar descobrir o que essas pessoas andou fazendo? Aí fica também a possibilidade de que é o Brad. Por quê?
Porque tem um negócio aqui que a vizinha do Brad tem ouvido gritos na casa dele. E ninguém acredita nessa vizinha. E outra, esse Brad vive indo na casa da Nora também, vive aparecendo lá. Pra que a gente desconfie que é ele que tá fazendo essas coisas com a Nora, pra que a gente desconfie que é ele que tá colocando as cartas do pai dela lá, né? Jogando a carta por dentro da casa. Tudo bem, o autor tem que fazer isso, tem que dar possibilidades de quem é que está fazendo tal coisa. Só que quando fica escancarado que aquela pessoa pode ser, né, alguém errado, e o personagem que está correndo perigo não vai desconfiar daquela pessoa, vem de novo aquela questão. Ela está escondendo alguma coisa ou ela é burra? O capítulo 42 é o que mais deixa claro que a Nora é muito burra. Porque tiveram outros momentos ao longo do livro em que ela estava meio receosa com o Brad, tentando imaginar por que ele tinha um quarto trancado na casa dele, tentando imaginar por que ele estava muito em cima dela, por que de repente ele apareceu de volta na vida dela. Durante um certo período do livro, ela fica desconfiada com ele. E quando aparece uma personagem, né, a senhora Charles Ford, dizendo que ouviu gritos na casa dele, né, no andar em que ele mora, em cima da casa dessa velha, na madrugada, o que a Nora pensa? Não é uma pessoa que tá lá aprisionada que tá gritando, querendo fugir. Não. Essa velha tá maluca. Essa velha tá ouvindo coisas. Na página 235 tem um diálogo assim, ó. Viu só, tia Ruth? Diz a sobrinha em voz alta para a tia idosa. Porque essa idosa que mora embaixo do Brad, que é o namorado da Nora na história, ela já tava desconfiando até que a Nora tivesse, né, que os gritos fossem da Nora. Aí a sobrinha fala, ela é amiga do Brad e está tudo bem com ela. Ele não está machucando ninguém lá dentro. Mas a senhora Cheryl Ford não parece disposta a aceitar nada disso. Continua parada na varanda com os punhos esqueléticos cerrados. Eu sei o que escutei. Respiro fundo. Como é? A sobrinha solta o ar pelo nariz. Me desculpe mesmo. Minha tia encasquetou com uma ideia maluca sobre o Brad. Fica insistindo que houve gritos vindos do apartamento dele. Acho que ela está tendo alucinações à noite. Acontece com gente idosa. E aí eu me pergunto, essa mulher aqui, essa sobrinha dessa velha, nunca viu um noticiário? Nunca soube que existem psicopatas? Nunca soube que, sim, pessoas são raptadas, mulheres são raptadas e violentadas, principalmente nos Estados Unidos. É onde isso mais acontece. Pelo menos é onde os casos vêm mais à tona, né? Se a sua avó diz que na casa de um homem solteiro, em cima dela, que tem ouvido gritos de madrugada, no mínimo você pode até não fazer nada com medo de que aconteça algo com você, mas no mínimo você tem que dar algum crédito para aquela pessoa. Você já vai imediatamente achar que aquela pessoa é maluca? Que ela tá ouvindo coisas? Se a minha mãe, né, mora longe de mim, vamos supor, ela mora lá em Niterói e eu aqui em São Gonçalo, e tem um vizinho em cima da casa dela que alugou o apartamento, né, de cima com ela, e ela diz que esse vizinho tem algum comportamento errado, alguma coisa estranha, que tá fazendo isso, que tá fazendo assado, que tá ouvindo barulho assim, assado, e eu não vou acreditar na minha mãe? Por mais idosa que ela seja? Eu não vou, no mínimo, bater lá na casa do vizinho e perguntar se tá tudo bem, tentar, né, olhar assim pra ver se eu vejo alguma coisa estranha. Não. Não, a minha mãe tá doida. Não tem lógica isso. E a Nora assina embaixo, né, da sobrinha. Talvez ela não devesse mais morar sozinha. A Nora falando. Talvez você tenha razão. A sobrinha balança a cabeça. Isso tudo é meio novo. Ela nunca ficou agitada assim com o último inquilino. Acho que a demência dela está piorando. Se ela nunca agiu dessa forma e agora está agindo, talvez aquela pessoa esteja dando motivos. Aí você vai pensar que é demência. Passa a noite inteira ouvindo gritos. Berra a senhora Chelmsford, da varanda. Seus cabelos brancos ficaram desgrenhados. Ele está torturando alguém lá dentro. Alguma pobre moça. De repente, sinto os joelhos fraquejarem, só que não entendo por quê. A mente da senhora Chelmsford está bastante comprometida. Já tive pacientes com demência, e eles inventam as fantasias mais improváveis. Nada do que ela diz pode ser levado a sério, e a sobrinha tampouco parece estar acreditando. Sendo que a Nora, alguns capítulos antes,
Era ela que estava desconfiando do Brad. Era ela que estava achando estranho que ele tivesse um quarto trancado no apartamento dele. Era ela que ficou chateada porque quando ela descobre o que é esse quarto, não era o que ele disse que era. Era um quarto de uma criança. Ele diz, mas é da minha filha, eu não quis contar que eu tinha uma filha. Poderia, por exemplo, ser um quarto onde ele mantivesse crianças aprisionadas. Ele poderia ser um sequestrador de crianças. Poderia ser um pedófilo. Sabe? Aí ela vai jogando essas coisas na história e ela própria desmerece as suspeitas que ela tenta colocar na nossa cabeça através da Nora, né? Que tem hora que fica muito burra. Aí vem aqui uma reviravolta. Não, ele não tem filha. A sobrinha diz que o Brad não tem filha. E aí ela fica com aquilo. Brad não tem filha? Como assim? O Brad não tem filha? Então, assim, ele ter mentido pra ela, dizendo que tem uma filha e não ter, é pior do que a vizinha dele de baixo dizer que houve gritos na casa dele de madrugada. Ela fica mais espantada com a possibilidade de ele ter mentido para ela do que de alguém dizer mais de uma vez que tem ouvido gritos na casa do cara. Aí, no final das contas, os gritos era a filha dele. Essa reviravolta dele não ter uma filha, na verdade ele tem, ele só não quis contar pra sobrinha e pra velha, porque não queria que o preço do aluguel fosse mais caro. Então ele escondeu que tinha uma filha. Para elas, né? E também estava escondendo para a Nora. E os gritos eram da criança. A criança tá gritando de madrugada na casa. Então, assim, eu estava com algumas expectativas erradas em relação à Frida. Talvez sim, porque quando eu vejo um monte de gente falando que mais um livro maravilhoso da Frida McFadden, você cria expectativas em cima daquele livro. E não é qualquer pessoinha assim que tá querendo uma atenção que tá falando isso. É gente que tem um perfil grande nas redes sociais afirmando isso. Então você vai criar expectativas. Se tem gente com perfis grandes nas redes sociais, são várias pessoas, tá? Não tô falando especificamente de uma pessoa. Endeusando aquela autora, dizendo que os livros dela são incríveis e tal, você vai criar expectativas quando você pega o livro para ler. E aí você encontra uma história que, no seu ponto de vista, é mal planejada, uma história que tem algumas coisas assim que a autora. Não sei o que ela tinha na cabeça. Aí eu não sei se eu que tô sendo chato demais ou se as pessoas que diminuíram demais o que elas esperam de um livro. O que elas. Os critérios dela para dizer que um livro é bom. Eu não sei, gente, eu não sei. E aí, né, para eu não ficar conhecido como alguém que tem hate, né, contra a Frida McFadden, e para nivelar essa questão das expectativas e do que eu vou ter como opinião dos livros dela, eu já me convenci de que ela é uma autora Joan Kleber. E por enquanto foi a única que eu encontrei, tá? Eu já li vários suspenses de autores e autoras diferentes desde que eu comecei o canal e antes também na vida. E é a primeira vez que eu vejo alguém que cria histórias assim ser tão aplaudido, tá? Normalmente, quando alguém faz umas tramas assim muito absurdas, aquela pessoa, a carreira dela não vinga muito não. Mas, no caso da Frida, o povo tá botando ela num trono, não sei porquê. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas é porque ela me prende durante a leitura? É claro que te prende. Ela fica ali cozinhando a história ali, né, por vários capítulos, e sempre terminando com um gancho e tal, aquela coisa. A questão não é ela te prender. Eu posso também te prender, ficar aqui criando expectativa por um tempão. O João Kleber também prendia a expectativa das pessoas durante o programa dele. A questão é que quando ela entrega aquilo que ela tá criando tanta expectativa em cima, né, daquela reviravolta, daquele plot, daquela trama, quando ela entrega e a coisa é... Quando a coisa é meia boca, né, vou usar essa expressão. Como ficar satisfeito? Como achar que aquilo é incrível? Eu não sei, gente. Eu não sei. Qual o critério de decisão que as pessoas estão tendo em relação a isso?
Eu não tenho como me tornar fã de um autor ou elogiar um livro só porque ele me prendeu. É muito fácil prender a atenção de alguém. A questão não é conseguir prender a atenção de alguém. Qualquer pessoa consegue prender a atenção de alguém. É só trazer um gancho e ficar ali, alimentando aquele gancho ali. Esticando a corda. Esticando o elástico. Chega uma hora que o elástico vai ficando tão fininho que ele arrebenta. E esse instante do elástico arrebentar é quando vem a reviravolta. Se você cria uma expectativa, né, e por causa dessa expectativa você mantém a pessoa na leitura, isso não é uma qualidade da pessoa. É o mínimo que um autor de suspense tem que ter. Isso é o mínimo, tá? O mínimo que um autor de suspense tem que saber é manter uma pessoa na leitura. Então não é assim uma característica da Frida McFadden que por causa disso ela vai ser uma autora incrível. É o mínimo que um autor de suspense tem que saber fazer. E a outra coisa que é o mínimo que um autor de suspense tem que saber fazer é entregar um final que faça sentido. E é muito melhor que um livro não seja assim tão reviravoltesco, mas que o final faça sentido, do que a reviravolta ser uma coisa completamente inesperada e, sabe, ser sem pé nem cabeça. E é isso, eu falei até além do que eu imaginava, do que eu pretendia. Foi mais uma leitura pra mim que eu dei nota 2,5. Já é o quarto livro da Frida que eu dou 2,5. E daqui pra frente, os próximos livros dela que eu vou ler, tá? Eu vou ler. Ah, mas por que você vai continuar lendo a Frida McFadden? Porque eu quero fazer questão de ser a pessoa que vai trazer um pouco de sensatez no meio desse frisson que esse povo tem por ela. Se eu tiver que ser a única pessoa que vai trazer uma crítica de fato sobre os livros dela, eu vou ser essa única pessoa. Porque alguém tem que expor os defeitos dos livros da Frida McFadden, já que não sei por que razão, se é porque ela está em alta ou se é porque as pessoas diminuíram demais os critérios dela para achar que um livro é bom, eu não sei. Assim, alguém tem que bancar o chato. E dissecar os livros e expor, né, os defeitos que ele tiver. E essa pessoa vai ser eu. Tem outros por aí, eu já vi outras pessoas que são mais críticos em relação aos livros dela. E eu vou ser mais um. Porque ela, infelizmente, tem dado motivos. Pra mim, no meu ponto de vista. Você pode pensar completamente diferente. E tá tudo certo. Mas eu ainda acho, assim, lá no meu interior, que quem fica muito apaixonado pelos livros da Frida McFadden, no mínimo tá se contentando com pouco. Porque tem muita coisa, não é pouca, tá? Tem muita coisa infinitamente melhor do que as coisas que a Frida tem escrito. Do que os livros que ela tem lançado. Mas agora eu meio que já me convenci de que ela é uma autora João Kleber. Que ela vai criar uma história, vai conseguir sim prender o leitor naquela história, porque a premissa é interessante, né? Mas a maneira como ela vai desenrolar aquela história, com várias expectativas que você vai criar expectativa e vai receber um banho de água fria, vai receber um para do João Kleber na sua cara quando você for vir o que vai vir a seguir, ela vai criar expectativas, pequenas expectativas, que parece que vai deixar a história melhor, mas vai desandar um pouquinho a trama. Porque ela não quer que aquela expectativa seja melhor do que a expectativa final. Mas, na maioria das vezes, dos casos, a expectativa final vai ser pior do que as possibilidades que você mesmo vai inventar na sua cabeça. O próximo livro da Frida que eu vou ler, não sei ainda quando, mas vou ler O Acidente. E eu faço questão de ler O Acidente antes de Misery, do Stephen King. Muita gente compara os dois livros. Assim como eu li O Dias Perfeitos, do Rafael Montes, antes de ler O Colecionador, do John Fowles, dizem que O Dias Perfeitos é um copia e cola do O Colecionador. Já li Dias Perfeitos, vou ler O Colecionador em algum momento, para ver aí, né, se isso é verdade e qual das duas obras é melhor. Que as tramas são quase idênticas e O Colecionador veio primeiro, né? A gente já sabe.
Sobre o acidente da Frida, também dizem que é muito parecido com o Misery, assim, a premissa da história. E aí vou ler primeiro o acidente e depois vou ler Misery, pra ver também qual é melhor. Que o Misery vai ser 1000 vezes melhor, eu já sei. Porque, né? São dois autores completamente diferentes, tá? No quesito substância, qualidade, né? Esforço na hora da escrita de um livro. Mas vai ser o próximo que eu vou ler, o acidente, o namorado, o filho... É o filho perfeito, né? Que tá vindo aí. Esses vão ficar lá pro ano que vem. E tem também o A Empregada Está de Olho e O Detento, que eu já tenho aqui e que vou ler também em algum momento, mas não sei quando. Vou encerrando então essa resenha aqui. Um forte abraço para você, que concordou ou não comigo. Tudo bem se você discordar completamente do que eu disse, mas eu precisava trazer aqui no meu canal, nesse espaço que eu criei para poder falar as minhas impressões das leituras, eu precisava trazer essas opiniões. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.